Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar o capítulo 25 de Química, na página 196, que fala sobre o carbono e a sua importância. Desde o século XX, no início do século XX, a química passou por diversas transformações. Então houve muito aprimoramento com relação às teorias que vêm aí sendo modificadas a cada dia com as novas descobertas. Então houve aí o estabelecimento dessas teorias modernas para explicar do que a natureza ela é feita, do que a matéria é composta, como que é a química quântica, o que tem no átomo, se o átomo ele é divisível, se não é. Então teve muitos avanços científicos e químicos muito importantes por conta também das novas tecnologias, com novos computadores, com novos métodos aí de estudo. Uma das áreas da química que merece o destaque nesses aprimoramentos é a química orgânica, cuja base está na característica desse elemento químico, o carbono. O carbono é um dos principais elementos encontrados na natureza, junto do hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e o enxofre. Ele compõe a maioria das moléculas de todos os seres vivos e faz parte da composição aí de elementos na sua forma inorgânica, como minerais, gases e várias substâncias formadas apenas por carbono, como grafite, diamante, fullerenos e grafenos. Todos eles são formados apenas por carbono, mas de acordo com a disposição dos átomos de carbono, a gente tem diferentes substâncias, como a gente pode ver aí no grafite e no diamante. Até o início do século XIX, os químicos mais reconhecidos na época, como John Jacob Berzelius, eles defendiam que as substâncias orgânicas só poderiam ser produzidas nos organismos vivos. Porém, em 1828, outro cientista aluno de Berzelius, que é o Friedrich Wöhler, ele conseguiu pela primeira vez produzir em laboratório uma substância orgânica, que é a ureia, a partir de uma substância inorgânica, o cianato de amônio. Então a gente começou a ter uma intensificação nos estudos da síntese de novas substâncias orgânicas. Então a gente vê que é possível ter a substância orgânica originada a partir de uma substância inorgânica. Então, atualmente, a gente conhece mais ou menos 3 milhões de substâncias orgânicas que são sintetizadas a partir de substância inorgânica. Mas, afinal, então, o que são essas substâncias orgânicas? Elas são constituídas por um ou mais átomos de carbono que ficam ligados entre si e a átomos de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, entre outros elementos químicos. As moléculas orgânicas mais simples que existem, elas são compostas de pelo menos carbono e hidrogênio. O carbono possui duas propriedades que o tornam bem especial. A primeira propriedade é que ele tem 4 elétrons na camada de valência, então permite a realização de até 4 ligações químicas. Então ele é chamado de um composto tetravalente. E a segunda propriedade do carbono é que ele realiza ligação simples, duplas e triplas com outros átomos de carbono também, formando o que a gente chama de cadeia carbônica. Agora nós veremos as representações e características dos hidrocarbonetos. As substâncias orgânicas são compostas por átomos de carbono que podem se ligar entre si, formando essas cadeias carbônicas, além também de realizarem ligações com hidrogênio e átomos de outros elementos químicos. Nós veremos agora como a gente pode representar as cadeias carbônicas e como a gente nomeia os compostos que são compostos orgânicos. Então, primeiro, a nomenclatura desses compostos, ela segue a regra imposta pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é a IUPAC, que é uma congregação de químicos de diferentes nacionalidades que buscam padronização para que a gente possa usar a química de forma universal, para essas definições serem em comum para qualquer local do planeta. Então, olha só, para as substâncias orgânicas, a gente tem o prefixo no começo do nome, o infixo no meio e o sufixo com o, quando a gente tem os hidrocarbonetos. Então, se ele tem um carbono, começa com met, 2 carbonos com et, 3 carbonos com prop, 4 carbonos com but, 5 carbonos com pent, 6 carbonos com hex, 7 carbonos com hept, 8 carbonos com oct, 9 carbonos com non e 10 carbonos com dec. Aí, a gente vê a quantidade de carbonos.
Depois a gente vê se ele faz ligação simples, ligação dupla, tripla ou duas ligações duplas, que são aí fazendo no final uma tetraligação, né? Então, na ligação simples, a gente tem AN depois do prefixo, na dupla EN depois do prefixo, IN depois do prefixo, quando é a ligação tripla, e GN quando a gente tem duas ligações duplas. E o final termina com O, aqui para todos esses nomes dessas substâncias orgânicas. O prefixo indica quantos carbonos tem nessa cadeia que faz ligação entre si. O infixo indica o tipo de ligação e o sufixo a função orgânica a qual ela pertence, como a função dos hidrocarbonetos. Por exemplo, sabendo que o gás de cozinha é constituído pelos gases propano e butano, indique quantos átomos de carbono e de hidrogênio existem em suas respectivas moléculas. De acordo com a nomenclatura, a gente vê aquela tabelinha, então a gente tem o propano, prop, 3 carbonos, AN, ligação simples, e o O é um hidrocarboneto, então é um hidrocarboneto de ligação simples. Butano, but, na tabelinha, 4 carbonos, AN, ligação simples, e o O é um hidrocarboneto, então, de ligação simples. Então, a gente pode fazer o contrário, a gente tem a quantidade de carbonos e as ligações, a gente dá o nome, ou a gente tem o nome e verifica quantos carbonos e quantas ligações tem. Como os átomos de carbono realizam ligações simples entre eles, a gente tem carbono, carbono, carbono é o propano, carbono, 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 carbono é o butano. Porém, a gente sabe que cada átomo de carbono, para ficar estável, precisa realizar 4 ligações, porque ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, ele precisa de mais 4 para ficar estável. Então, a gente vê que, para representar corretamente os hidrocarbonetos, a gente tem aqui, ó, um hidrogênio aqui, outro 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 aqui, fazendo essas ligações simples. No butano, a mesma coisa, são 4 carbonos, cada um fazendo 4 ligações. Então, cada pontinha aqui dessa linha é um elétron. Então, é uma ligação simples que tem feito aqui com todos esses hidrogênios. Então, agora a gente sabe o número de hidrogênios para cada um desses gases, tanto do propano quanto do butano. Nessa tabela, a gente vê como os elementos e as ligações químicas são representadas nas fórmulas estruturais. Então, a gente tem aqui os elementos químicos mais prováveis de fazer a ligação com o carbono. Então, a gente tem o carbono com C, o hidrogênio com H, o oxigênio O, o nitrogênio com N, o fósforo com P e o enxofre com S. Quando tem um tracinho, a ligação simples. 2 tracinhos, a ligação é dupla. E 3 tracinhos, a ligação é tripla. Uma maneira bem simples da gente representar as moléculas orgânicas é através dos traços, sendo que, quando a gente tem a intersecção e as pontas desses traços, a gente sabe que tem os átomos de carbono. Os hidrogênios que estão ligados aos carbonos, eles geralmente não são representados. Como o carbono tem que realizar 4 ligações para se tornar estável, as ligações que parecem faltar, na verdade, é a ligação entre carbono com hidrogênio. Por isso que eles não aparecem, fica subentendido. E a quantidade de traços entre 2 carbonos mostra o tipo de ligação, se ela é simples, dupla ou tripla. Então, observe aqui o propano. Eles são 3 carbonos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Então, a gente tem aqui carbono, carbono, carbono em cada intersecção. E aquelas ligações que não aparecem são os hidrogênios. E o butano, a gente tem carbono, 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 e os outros hidrogênios ficam subtendidos aí nessas intersecções, nesses finalzinhos desses traços. Agora nós vamos fazer as atividades da página 199. Desenhe as respectivas fórmulas estruturais e de traços para os seguintes hidrocarbonetos. Então, a gente tem aqui, na letra A, o heptano. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. E a gente tem todos os traços aqui, cada traço com hidrogênio. Essa é a fórmula estrutural, né? E agora a gente vai fazer os de traços. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hidrogênios. No B, o octano, 8 carbonos, todas as outras ligações com hidrogênio. E no de traços, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Na letra C, o propeno. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3. Ele faz uma ligação dupla aqui. Então, um hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio e outro hidrogênio e outro hidrogênio aqui. Aqui, carbono, carbono,
e aqui carbono. E aqui é uma ligação dupla, representando aqui entre esse carbono e o outro carbono. Na letra D, o hexano. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Na letra E é o etino. Então, ele tem um carbono aqui, fazendo uma ligação tripla com outro carbono. E aqui a gente tem um hidrogênio e um hidrogênio. Para representar esses carbonos, um carbono aqui, outro carbono aqui, fazendo essa ligação, representando em traços. Agora, o nonano. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. O restante é tudo hidrogênio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como que a gente sabe que o propeno, como que a gente sabe que o etino tem essas ligações? Pelo nome. Quando a gente vai lá na tabela, a gente vê lá a parte do meio, a gente vê a quantidade de ligações. Se tem ligação dupla, se é só ligação simples, se é ligação tripla. Então, pela nomenclatura a gente sabe. Agora, exercício 2. Agora já sabemos representar uma molécula com base em seu nome. Chegou a hora de reconhecermos as moléculas pelas suas formas estruturais. Além das moléculas que apresentam cadeia aberta, foram incluídas entre as opções 4 que possuem cadeia fechada. Como vocês nomeariam essas moléculas? Após sugerir os nomes, faça uma pesquisa para descobrir a nomenclatura certa e se as sugestões estavam corretas. Na letra A, nós temos o eteno. Na letra B, nós temos o heptano. Na letra C, o ciclopropano. Na letra D, o propino. Na letra E, o ciclopentano. Quando a gente tem as cadeias fechadas é ciclo. No F é o pentano. No G, o ciclobuteno, porque é cíclico, tá fechadinho. No H, butadieno. E no I, ciclohexano. Quando a gente tem as cadeias fechadas, colocamos o nome e antes do nome a gente coloca ciclo. Agora vamos falar sobre os pontos de fusão e ebulição das substâncias orgânicas. Nós vimos, já aprendemos sobre separação de substâncias, que a destilação fracionada a gente usa para separar componentes do petróleo, para que a gente possa obter as diversas frações, como gases, combustíveis, óleo diesel, querosene, gasolina e outros gases como gás liquefeito GLP. Esse processo se baseia na diferença do ponto de ebulição dos constituintes do líquido, do petróleo, da sua coloração, né, que é escura, que é rico em hidrocarbonetos. Então, uma das características que influencia na diferença desses pontos de ebulição dos hidrocarbonetos é o tamanho dessas cadeias carbônicas. Então, a gente pode dizer que quanto maior a quantidade de carbonos nessa cadeia, maior será a temperatura de ebulição. Então, vai precisar aquecer ainda mais para conseguir aí separar de forma fracionada cada um desses componentes. Vamos falar agora sobre como classificar as cadeias carbônicas. Os hidrocarbonetos têm uma composição simples, né? Então, eles são constituídos por apenas dois elementos químicos, que é o hidrogênio e o carbono. E essa classe de compostos orgânicos tem uma grande diversidade de substâncias que possuem diversas estruturas e propriedades. Desse modo, com esse objetivo da gente agrupar essas características semelhantes, a gente realiza o que a gente chama de classificação da cadeia carbônica, por meio da forma, se ela é uma cadeia aberta ou fechada, se ela tem uma disposição normal ou ramificada, se ela tem a natureza homogênea ou heterogênea, e também o do tipo de ligação, se ela é saturada ou insaturada. Então, quanto à forma, as cadeias abertas ou acíclicas, os átomos de carbono não formam um ciclo, eles são abertinhos assim, né? Agora, se ela for fechada ou cíclica, eles não têm extremidades, a cadeia se fecha formando um ciclo, igual aqui está representado. Quanto à disposição, nas cadeias normais, todos os átomos de carbono se encontram em um único eixo. Então, aqui, ó, um único eixo. Já as ramificadas, elas têm ramificações dos átomos de carbono, então eles não se encontram apenas nesse eixo, onde está a maior parte deles. A gente encontra carbono em outros ramos também. Quanto à natureza dos átomos, se é uma cadeia homogênea, eles não apresentam heteroátomo entre carbonos, então é carbono e carbono. Já as heterogêneas, olha só, aparece um outro elemento químico entre os carbonos aqui, nesse caso o nitrogênio e nesse caso o oxigênio, então é uma cadeia heterogênea. E quanto ao tipo de ligação nas cadeias carbônicas, a gente tem as saturadas e as insaturadas. Nas saturadas não apresenta
a insaturação entre os átomos de carbono. Já as insaturadas apresentam uma insaturação entre os átomos de carbono. Então, a gente vê aqui as ligações duplas acontecendo. Vamos falar sobre outras funções orgânicas, que está aí na página 201. O carbono ele pode se ligar a outros elementos químicos como o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Esses elementos químicos formam outras moléculas com características e propriedades físicas e propriedades químicas diferentes também. Já essas moléculas elas vão ser agrupadas de acordo com a sua composição e elas vão formar o que a gente chama de funções orgânicas. Então, olha alguns exemplos de materiais que estão no nosso cotidiano que são constituídos por essas substâncias orgânicas. O etanol. O etanol é um exemplo de álcool que pode ser utilizado como combustível antisséptico e está presente nas chamadas bebidas alcoólicas. Então, a gente tem carbono, oxigênio e hidrogênio. O ácido etanóico, ele é conhecido como ácido acético ou vinagre. É um ácido carboxílico que confere aquele odor lá que a gente encontra no vinagre. Então, a gente tem também, além do carbono e o hidrogênio, o oxigênio. E a propanona, que a gente compra como acetona para remover esmalte, é uma acetona, substância, né, uma função orgânica, que a gente tira o esmalte, também tem carbono, hidrogênio e oxigênio também. E a gente pode ver que de acordo com a disposição desses átomos, desses elementos químicos, formam substâncias diferentes uma da outra. Então a gente tem carbono, oxigênio e hidrogênio, porém aqui formando um álcool, aqui formando um ácido, aqui formando uma acetona. Então, são outras substâncias que também são funções orgânicas, porque tem a cadeia carbônica, mas também tem outros elementos além do hidrogênio. Agora, nós vamos fazer as atividades finais da página 202 adiante. Leia a seguir um trecho da Lei sobre Alimentos Orgânicos e compare com a definição de substância orgânica para a química. Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que se adotam técnicas específicas mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência da energia não renovável, empregando sempre que possível métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização e a proteção do meio ambiente. Os produtos orgânicos, na linguagem do nosso dia a dia, refere-se àqueles produzidos sem uso de adubos químicos ou fertilizantes agrotóxicos. Porém, todos os alimentos contêm compostos orgânicos, pela definição química do termo, né? Para essa lei que a gente viu, um sistema orgânico de produção deve respeitar o ambiente e os trabalhadores ao máximo, deve ser sustentável, garantindo um ambiente livre desses agrotóxicos e outras práticas que não são naturais. Já para a química orgânica, o termo orgânico diz respeito a quê? A moléculas formadas por átomos de carbono e hidrogênio, além de derivados dessas, como oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, entre outros. 4. A teoria da força vital, apresentada pelo químico sueco Jöns Jacob Berzelius, foi refutada em 1828 por Friedrich Wöhler, discípulo de Berzelius. Sobre esse fato, aponte a descoberta que permitiu que Wöhler refutasse o pensamento acadêmico vigente da época. Berzelius ele era defensor da teoria da força vital, que dizia que toda a matéria orgânica era proveniente somente de um ser vivo. Já o Wöhler, ele gerou uma mudança nisso quando ele conseguiu produzir uma substância orgânica em laboratório a partir de uma substância inorgânica. 5. Classifica as seguintes substâncias como orgânicas ou inorgânicas. O decânio é orgânica, o gás carbônico inorgânico, metano orgânico, diamante inorgânico e o grafite inorgânico. 6. Cite características do átomo de carbono que o fazem ser tão versátil e importante para a química. Ele tem 4 elétrons na sua camada de valência, então, de acordo com a regra do octeto, ele precisa de fazer 4 ligações químicas, por isso ele é chamado de tetravalente. Além disso, o carbono ele também pode realizar ligação simples, duplas ou triplas com outros átomos de carbono, formando o que a gente chama de cadeias carbônicas. Leia o texto para responder as questões 7 e 8. O Jeep Curiosity está há mais de 7 anos explorando o planeta Marte.
Para isso, conta com um mini laboratório portátil contendo equipamentos sofisticados para análise e identificação de substâncias e materiais. Lançado em 2011 pela NASA, chegou somente em 2012 e sua principal missão é procurar por sinais de vida no planeta vermelho. Considerando que procurar sinais de vida em Marte seria o principal objetivo científico do JIP, quais substâncias poderiam ser encontradas para indicar que existe ou já existiu vida no planeta? Proteínas, moléculas que compõem o código genético, gás oxigênio, água, entre outras substâncias. 8. Em 2019, dados obtidos pelo JIP indicaram a presença do gás metano em Marte. Em relação a essa descoberta, discuta se o fato é ou não indicativo de vida em Marte. Bom, o gás metano, ele vai ser fruto de erupções vulcânicas, né? Atividade de alguns fenômenos que acontecem naturalmente, mas também ele é um gás que ele vai ser lançado na atmosfera a partir do sistema digestório de alguns animais, ruminantes, de alguns protozoários que conseguem degradar a celulose. Porém, ainda tem que se investigar para ver se esse gás ali presente é um indício de vida mesmo ou não. 9. Escreva a fórmula estrutural do metano. Então, a gente vê o prefixo, o infixo e o finalzinho. Então, a gente indica que a gente tem apenas um carbono na molécula. O sufixo indica se tratar de um hidrocarboneto. Então, tem o O no final, né? Então, a sua fórmula molecular é o CH4. Olha só. A gente tem um carbono e 4 hidrogênios. 10. Sabendo que o propano, a temperatura ambiente, é um hidrocarboneto gasoso, o que se pode esperar do estado físico do metano? O metano ele é composto por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. O propano, 3 de carbono e 8 hidrogênios. Ele é um hidrocarboneto com maior número de átomos de carbono que o metano e ele é encontrado no estado gasoso também. Então, o metano, a temperatura ambiente, também é encontrado no estado gasoso. 11. Diferencia os seguintes fenômenos, efeito estufa e aquecimento global. Em seguida, indique 2 gases relacionados a esses fenômenos, um orgânico e um inorgânico. O efeito estufa é um fenômeno natural responsável pela manutenção da temperatura do nosso planeta, devido à retenção de parte da energia solar que irradia aqui para o espaço. Já o aquecimento global é o resultado da intensificação desses gases de efeito estufa, provocado por conta de queimadas, desmatamento, industrialização. Os principais gases associados a esses 2 fenômenos é o dióxido de carbono, que é inorgânico, e o metano, que é orgânico. 12. Como você explicaria para os seus familiares em casa o que é o petróleo? Ele é um líquido inflamável de coloração escura, tem um alto valor energético e ele é formado por hidrocarbonetos. Ele também a gente pode falar que ele é um fóssil 13. É provável que você tenha utilizado o termo hidrocarboneto na sua explicação da questão anterior. E é mais provável ainda que algum dos seus familiares lhe pergunte o que é um hidrocarboneto. Como você explicaria para essa pessoa? São substâncias que são formadas por carbono e hidrogênio. 14. Represente os seguintes hidrocarbonetos pelas suas fórmulas estruturais. Primeiro é o decano. Então, a gente tem aqui 10 carbonos. B. O ciclopenteno. Então, a gente tem 5 carbonos aqui, penteno, então tem uma ligação dupla. C, o propino, então a gente tem aqui os carbonos, essa ligação tripla por conta da parte do meio, né, o propino, e aqui por ele ser um hidrocarboneto tem os hidrogênios. No D, ciclobutano, então 4 carbonos e é um ciclo fechado. E o hexano, aqui os 6 carbonos. Com base nas estruturas e nas propriedades físico-químicas dos hidrocarbonetos, coloque as seguintes moléculas em ordem crescente de suas prováveis temperaturas de ebulição. Então, vamos lá. Primeiro, a gente coloca o metano, propano, depois o pentano, heptano, nonano e decano. Porque a gente já viu que quanto maior a quantidade de carbonos, maior o ponto de ebulição. 16. A classe dos hidrocarbonetos possui inúmeras possibilidades de formação de moléculas. Desenhe a fórmula estrutural de um hidrocarboneto que, letra A, contenha 4 carbonos e apresente cadeia carbônica ramificada. Então, aqui, ó. Aqui, e a gente tem a fórmula estrutural. Traços estrutural. Cadeia ramificada. B. Possua a fórmula molecular C4H8 e em seguida tente desenhar outra molécula com essa mesma fórmula e responda qual é a diferença entre elas. Então, a gente tem aqui, ó. 2 hidrocarbonetos, né? Com essa mesma fórmula. A gente tem aqui e o ciclo. E aqui a gente tem uma ramificada.
E no C, possua fórmula molecular C6H6. Em seguida, responda, a cadeia desse composto é aberta ou fechada? Olha aqui, a gente pode ver que ela é uma cadeia fechada. 17. A tabela a seguir apresenta as propriedades físico-químicas de dois hidrocarbonetos distintos, A e B, ambos de cadeia aberta normal. Com base nesses dados, responda qual hidrocarboneto possivelmente possui maior cadeia carbônica? O A apresenta maior ponto de ebulição, então espera-se que tenha maior quantidade de carbonos, maior cadeia carbônica. B. Qual é o método de separação adequado para separá-los? E justifique. Como eles têm pontos de ebulição distintos, podemos separar por meio de destilação fracionada. 18. O ácido adípico de fórmula a seguir, empregado na fabricação do nylon, apresenta cadeia carbônica, saturada, aberta, homogênea e normal. 19. É sabido que os compostos orgânicos contêm carbono, são obtidos naturalmente ou sinteticamente muito utilizados nas indústrias de plástico, tecidos, essências, etc. O carbono entra na constituição dos seguintes grupos de compostos. Então, óleo diesel, parafina e querosene, nylon, polietileno, celulose, acetona, vinagre e álcool. A soma é 11. 20. O petróleo é um recurso natural conhecido pela humanidade desde a antiguidade, porém foi somente após a Revolução Industrial, com o advento do motor a combustão, que esse recurso passou a ser empregado como fonte geradora de energia. Esse combustível fóssil orgânico é formado a partir da decomposição de zooplânctons e fitoplânctons, que se acumularam no fundo de oceanos e mares entre 65 e 135 milhões de anos atrás. Atualmente, essa fonte de energia não renovável corresponde a mais de 40% da matriz energética mundial. Recentemente, a comunidade científica internacional provou que o atual aquecimento global decorre da queima de combustíveis fósseis. Contudo, a produção e o consumo de petróleo seguem crescentes. No entanto, o petróleo não é empregado apenas como combustível, pois após seu fracionamento, refino, diversos produtos são obtidos e empregados na indústria química. A respeito do petróleo e seus derivados, assinale a alternativa correta, que é a alternativa A, que diz: os derivados do petróleo obtidos a partir do refino são empregados não somente para a produção de combustível, como a gasolina, querosene ou diesel, mas também para a produção de matéria-prima para diversos fins, como plástico, que são polímeros. 21. O Ministério da Saúde adverte: fumar pode causar câncer de pulmão. Um dos responsáveis por esse mal causado pelo cigarro é um alcatrão, que corresponde a uma mistura de substâncias aromáticas, entre elas benzeno, naftaleno e antraceno. As fórmulas moleculares dos três hidrocarbonetos citados são, respectivamente, igual à letra C, C6H6, C10H10, C14H14. 22. A riqueza do bioma amazônico pode ser exemplificada pelos diversos produtos extraídos da fauna por meio de seus inúmeros peixes, ou a partir de sua flora, a qual é rica em espécies de ocorrência única. Entre as diversas espécies vegetais amazônicas, destaca-se o pau-rosa, cuja exploração se iniciou há cerca de um século e quase levou à extinção dessas espécies. Seu óleo essencial é rico em linalol, um monoterpeteno, presente também em outras matrizes vegetais. Essa substância é largamente empregada como fixador de fragrâncias na indústria cosmética, pois apresenta elevado ponto de ebulição. Com base na estrutura química do linalol, assinale a alternativa correta. Ele possui uma cadeia carbônica, com duas insaturações. Alternativa D.